This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente está no meio de uma revolução, em vários aspectos do que a gente entende como mercado da televisão, da mídia, e a gente queria justamente mergulhar nesse tema para falar um pouquinho sobre os 70 anos da TV no Brasil, o que está acontecendo em termos de inovação. Obviamente que a gente não vai se restringir ao Brasil, a gente vai falar de uma maneira mais ampla. E para debater esse tema, obviamente a gente trouxe pessoas feríssimas. O meu primeiro convidado aqui é um convidado de fora, mas que tem uma bagagem no setor incrível, que é o Flávio. Flávio Ferrari, bem-vindo ao Growthaholics. Queria te agradecer já de antemão aqui a sua participação. Eu é que agradeço pelo convite, Pedro. É um prazer e uma honra estar aqui com você e com os nossos audioespectadores, ou sei lá como é que a gente chama isso no mundo moderno, né? Eu ainda não sei direito, Flávio, eu mudo a cada vez que eu falo. E para o pessoal que tá nos ouvindo, só para entender um pouco da tua trajetória, comenta rapidinho um pouco da tua carreira, o que você faz hoje, mas eu sei que você já passou por muitas aventuras, inclusive também lá na nossa querida ESPM, aí, né, LG? E comenta um pouquinho da tua trajetória para o pessoal. Claro, claro. Bom, eu assisto TV desde pequeno, né? Inclusive desde a época que a TV era preto e branco. Mas eu vou voltar para esse ponto depois. Do ponto de vista profissional, que eu acredito que seja a natureza da sua pergunta, né? Eu sou engenheiro por formação, especializado em marketing, fui parar em agência de propaganda na década de 80, porque eu dava aula de estatística para uma diretora de mídia, que foi quando começou a mídia técnica, né, a mídia, o GRP, alcance, frequência, aquelas métricas de mídias todas, né, e me encantei por essa área. Fiquei muitos anos trabalhando em agências nacionais, internacionais, fui sócio de uma agência, e entre indas e vindas, porque eu sou bastante agitado, né, se a gente tiver mais tempo eu vou contar todas as facetas da história, eu acabei indo parar no Ibope, o famoso Ibope, né, que hoje é Cantar Mídia. E isso me aproximou muito desse assunto de televisão. Eu fiquei 16 anos no Ibope, né, entrei como diretor comercial e terminei como CEO para a operação do Ibope na América Latina. Dali eu fui para Ipsos, que é um outro grande instituto de pesquisa, dirigi também a área de mídia, e depois para a GfK, que foi uma outra grande empresa alemã de pesquisa que concorreu com o Ibope aí durante um período aqui no Brasil também, e sempre ligado nessa trajetória linear, né, na questão da mídia, né? Em paralelo, eu fiquei 8 anos com o Copenhagen Institute for Future Studies, que é uma organização não governamental dinamarquesa que estuda cenários futuros e faz consultoria de inovação inspirada por cenários futuros, e, de novo, aí a mídia, a transformação digital eram assuntos que estavam presentes o tempo todo, né? Era uma das pautas mais presentes, porque é o que aconteceu nos últimos anos e que está animando o futuro também. Saí de lá agora em junho e agora sigo trabalhando com consultoria de inovação e transformação digital e pensamentos de futuro, agora com uma metodologia própria, que depois, se for o caso, a gente aborda um pouco aí, é o Future Castle Stones. Bonito nome, né? É um nome em inglês porque, né, pega bem, fica legal a gente, né, tem uma questão da cultura brasileira de gostar de palavras em inglês. E faço uma opção de outras coisas, né, desde teatro até leitura de tarô. Mas, fundamentalmente, a questão aqui da televisão, tive a oportunidade nesse tempo todo de acompanhar a trajetória da mídia do modo geral, da televisão em particular, sob vários ângulos, né, por conta de ter não só assistido desde pequeno, que é importante, mas também medido, né, avaliado,
e avaliado na perspectiva tanto do consumidor desse conteúdo quanto daquelas entidades que utilizam esse conteúdo para se comunicar com o consumidor, ou seja, toda a dinâmica no entorno da televisão como meio de comunicação e o modelo de negócio que sustenta essa atividade. Olha só, só o currículo do Flávio já dá um episódio inteiro do podcast. É incrível a experiência dele, eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito durante esse episódio, porque eu tô com outro cara aqui muito curioso, que é o meu sócio amigo Luiz Gustavo Lima, LG. Tudo bem, LG? Tudo bem, Pedro? Que abertura, hein? Olha, eu falei que eu estaria aqui presente para aprender. Estou vendo que já estou aprendendo. Então, muito obrigado, Pedro e Flávio. Certamente vai ser um bate-papo muito rico aqui. Pô, e esse é um tema que eu adoro, é um tema que eu sou fascinado também, assim como o Flávio. Eu assisto TV desde pequeno e eu tinha uma daquelas TVs, não sei se você se lembra, Flávio, máscara negra na minha sala, no meu quarto, que era uma TV branco e preta que tinha, o diferencial da TV é que ela acendia rápido. Esse era o diferencial da TV. Você apertava um botãozinho e ela ligava rápido, porque antigamente as TVs tinham que aquecer para a gente começar a assistir as nossas programações. E para falar um pouco sobre isso, eu queria já aproveitando aqui a participação do Flávio, vamos fazer uma linha do tempo aqui, o que aconteceu, quais foram os grandes marcos da evolução da TV no Brasil, e olhando até o momento em que estamos, depois a gente entra a fundo aqui no momento atual, mas o que aconteceu, se a gente for pegar os principais marcos de evolução, como que se avalia, Flávio? Tem várias maneiras de olhar para isso, né? Desde o ponto de vista tecnológico até o ponto de vista comportamental, social, né? A gente, talvez, um dos caminhos para esse storytelling seja começar com a ideia de que a TV chegou realmente na década de 70, mas ela virou alguma coisa com amplitude nacional aqui no Brasil quase 20 anos depois, né? Não era todo mundo que tinha televisão. Quando chegou a televisão, era um objeto de luxo. E essa trajetória ela foi curiosa porque, como tudo que a gente faz na vida, e hoje a gente está fazendo com o digital, a gente mimetizou o rádio na televisão, né? Simplesmente, naquele primeiro momento, assim, os conteúdos, o formato, a maneira de fazer era um rádio com imagem, né? E foi muito bacana, porque a gente podia ver ali as pessoas que a gente conhecia do rádio e tal. Então, talvez uma primeira fase tenha sido a chegada à tecnologia, e aí o acesso era limitado a um conjunto muito pequeno de pessoas que tinha condição de investir na compra daquele aparelho. Então não era essa coisa que a gente vê hoje, em que a televisão tem cobertura nacional. E durante esse primeiro período, muito inspirada pelo modelo de rádio, prova é que a gente ainda chama de audiência de televisão, né? Que é um termo que veio do rádio, que fazia mais sentido lá no rádio, claro, né? E depois, talvez um período em que ela realmente foi se popularizando um pouco mais, se distribuindo pela sociedade, começou a desenvolver modos próprios, formatos próprios, né? E nessa primeira fase da trajetória, praticamente toda a programação era ao vivo, né? A gente tinha coberturas esportivas, a gente teve a Copa do Mundo, né? Teve vários episódios aí que foram popularizando a televisão. Talvez você comentou da sua televisão máscara negra, né? Eu ia te perguntar se por acaso você também comprou aquela tela de vidro colorida que a gente colocava na frente da televisão, se você acompanhou os primeiros testes de TV colorida, em que a imagem flicava uma certa frequência, dava uma sensação de percepção de cor, controle remoto, né? Eu cheguei a ter uma televisão de controle remoto que era ultrassônica. Você apertava o botão do controle remoto, ele emitia um sinal ultrassônico para a televisão e o seletor virava, fazia clac, 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 né? Todo esse período, ele foi um período de desenvolvimento da tecnologia, de aprendizado e tal, e a televisão se popularizou. Vocês podem me interromper no meio do caminho, tá? Fica à vontade que eu, quando começo a falar, não paro. Talvez o grande marco aí, e para a gente encurtar um pouco a história da história da televisão, o primeiro grande marco transformador foi, de fato, a chegada do controle remoto.
30 anos depois, né? Porque até esse período, né, esse aumento de penetração do controle remoto aconteceu no final do século passado, ali próximo do ano 2000, né? Até aquele período, a televisão era constituída pelo hábito, né? Ela construiu o hábito. A gente chegava, era um objeto geoestacionário na sala, familiar, cada casa tinha praticamente apenas um aparelho. As pessoas se reuniam em torno da televisão em determinados horários. A gente podia acertar o relógio pela programação da emissora, porque era religiosamente os programas começavam nos horários. E você ligava no canal que estava habituado para ver o programa que estava habituado, sentava no sofá e não levantava, até porque isso dá trabalho, né? Levantar para mudar de canal. Então, você só mudava de canal se acontecesse um desastre, lá tivesse muito chato o programa e tal. Isso foi até, se a gente chegar em 1995, a penetração de controle remoto aqui no Brasil, ela era algo em torno de 25%. Né? Então, a maior 95%? Parte... recentemente, né? De 95 para 2000, eu estou buscando de memória, tá? Mas é que a gente teve um crescimento exponencial dessa penetração, e aí a gente bateu no ano 2000 com 85% de penetração de controle remoto, e hoje todo mundo tem um, né? Isso subverteu completamente o hábito, a maneira pela qual a gente vê televisão, né? Criou-se, eu falei de palavrinhas inglesas, né? Criou-se o zapping, né? Que é aquela ideia de a gente ficar mudando de canal. Aí mudou tudo. Se vocês observarem a maneira pela qual as grades de programação e a dinâmica dos programas são construídas, isso mudou completamente a maneira de fazer televisão. E vou dar um exemplo simples. Hoje, qualquer telejornal que vocês vão assistir, peguei o telejornal porque é um programa sério, né? Um programa que deve ser pautado pela seriedade, pela notícia. O jornalista começa o programa dizendo qual será a principal notícia do dia, e dizendo algo como: daqui a pouco você verá a mulher que subiu no telhado, ou seja, e essa notícia vai ser a última, mas a cada momento o sujeito vai lembrando você para você não mudar de canal, porque daqui a pouco você vai ver aquela coisa importante. Essa era a lógica da novela, né? A gente assistia telenovela, né, nos anos 80, 90, e a estrutura era assim: você começava o capítulo, não acontecia nada o capítulo inteiro, aí no final do capítulo quase que alguém matava alguém, quase que alguém beijava alguém, quase que alguma coisa acontecia, e aí a pessoa dizia: a seguir, cena dos próximos capítulos, né, para deixar o gancho para você voltar no dia seguinte. Hoje, tanto um telejornal como uma novela são todos enganchados ao longo da apresentação. Por quê? Para que você esqueça que tem um controle remoto do seu lado, senão você vai zapear, né? Essa mudança aconteceu nessa virada de século e transformou a televisão. Ela ficou como um conteúdo mais dinâmico, mais superficial, de um modo geral, claro, estou generalizando, mas porque a gente foi ficando mais dinâmico também, e mais afoito, e mais aflito. Isto só piorou, né, ou mudou, transformou, com a chegada da internet, porque aí a gente aumentou significativamente o conjunto de sinais, de informações, né, de estímulos que a gente recebe simultaneamente, e ficou mais difícil ainda você garantir a atenção do indivíduo ali, né? Eu vi uma pesquisa outro dia de 2015, que alguém se deu o trabalho de calcular o nosso spam de atenção, né? E ele é hoje de 8 segundos. Ou seja, se em 8 segundos você não prende a atenção de alguém, a pessoa vai olhar para outra coisa, né? Isso é um drama para a televisão. Mas, basicamente, resumindo, né, acho que a gente podia dividir em 3 fases, né? Essa fase que foi a fase da chegada, mimetizando o rádio e a gente aprendendo a fazer televisão. Uma fase áurea da televisão, que foi no final do século passado, e ela era rainha e soberana, e todo mundo tinha televisão em casa, e a gente aprendeu a fazer, e a televisão brasileira, em particular, virou um exemplo para o mundo. Na minha opinião, a melhor televisão do mundo, por mais que as pessoas critiquem, é a brasileira, ainda. E depois uma terceira fase, que é a fase da chegada da internet, né, que
transformou ou aumentou a competitividade, o número de plataformas, trouxe novos concorrentes. E a gente está indo para uma quarta fase, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, que é essa total digitalização dos meios de comunicação e a desconstrução dos verticais, né? Perfeito. A grande pergunta, na verdade, aqui hoje o que é televisão? Isso, é isso. E pegando essa linha narrativa que você colocou, essa linha evolutiva da TV, como que o negócio TV evoluiu ao longo desse processo? Quer dizer, porque a gente assistiu à criação de verdadeiros impérios em cima desses elementos que você colocou, né? A gente está presenciando talvez uma história de ascensão e queda de alguns impérios, né? Como é que você faria a mesma linha evolutiva olhando sob o ponto de vista de negócios? Quer dizer, a criação do BV, todas essas coisas que também impactaram o crescimento da TV pelo outro lado, né? Bem, a televisão, como meio de comunicação, né, a partir do final do século passado, se transformou no meio de comunicação mais poderoso, né? E aí você tem impactos políticos, sociais e econômicos. Em cada um desses aspectos precisa ser considerado para responder à tua pergunta, né? O econômico é a ponta do iceberg, vamos dizer assim, né? O papel social e político da televisão, ambos são mais importantes e descrevem de alguma maneira ou justificam essa ascensão e queda dos grandes impérios, vamos dizer assim, né? O modelo clássico de monetização, essa palavra também está na moda, né? De monetização da televisão é propaganda. E ele veio importado do rádio, ele veio importado de todas as mídias, né? Se a gente pegar a trajetória da mídia e da comunicação na história da humanidade, tudo. É sempre anúncio. Não dá para separar, e a gente passaria o dia aqui inteiro conversando sobre a questão política, né? A mídia é o quarto poder, né? De vez em quando fica um pouco abalado, né? Neste momento está, inclusive, mas é o quarto poder, né? Tem uma influência política importantíssima e isso também tem reflexos na economia. A gente acabou de assistir um império que cometeu muitos pecados, né? A Editora Abril, originalmente, já foi a grande casa, o maior grupo de mídia do Brasil era a Editora Abril, embora não fosse o que mais faturava, porque a televisão faturava mais, mas era talvez o mais relevante do ponto de vista de multiconteúdo. Eu pessoalmente, cheguei a conversar uma vez com o Janca lá, o Giancarlo Tivita, para dizer, eu acabei de fazer aí há 2 anos uma apresentação no Congresso dizendo que a Editora Abril era o grupo de mídia mais bem preparado para o futuro, que era quem ia dirigir, porque ele tinha mais marcas de mídia fortes, quem ia dirigir o cenário de mídia do Brasil. Você não está me ajudando, cara, eu vou errar na minha previsão, porque você está fazendo umas coisas que não devia, tal, né? Mas se a gente olhar, e aí eu estou fazendo uma avaliação bastante superficial, mas em parte, né, fora os erros de governança, etc., tal, em parte a grande questão que acabou derrocando o império do Grupo Abril foi a briga com o governo, né? Foi a perda do investimento das empresas e do governo, que no Brasil, até a última década, era o principal anunciante das emissoras de televisão e dos veículos de comunicação. Então, você veja que essa questão do modelo de negócio acaba se relacionando diretamente com a questão política, porque no nosso país, em boa parte dos países, principalmente na América Latina, o governo é um grande anunciante. Então, ele é um grande investidor na sustentabilidade deste modelo, né? Isso está mudando. Hoje a presença do governo aqui no Brasil com verbas para mídia menor, né? E por outro lado a gente está descobrindo novos modelos de negócio, né, que são basicamente, você tem este modelo de sustentabilidade, de sustentação pela propaganda, você tem um modelo de sustentação por assinatura e você tem um modelo de sustentação por transação. São os 3 principais modelos, né? Você paga para ter um anúncio ali, e aí o veículo sustenta, você paga para assinar aquele conteúdo, o que curiosamente não impede que você tenha anúncio em muitos casos, né?
acaba ficando um sistema híbrido aí, e você pode pagar para assistir ou para acessar um único conteúdo. A TV vem ainda, a grande televisão, a TV aberta seguramente é totalmente baseada por anúncios, praticamente. A TV paga é um modelo híbrido, e agora a gente tem o modelo do streaming, né, que junta a TV linear com o vídeo on demand. E o vídeo on demand é muito caracterizado por esses 3 modelos aí. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que sim, e complementando, né, até pegando a contribuição da LG aqui também, mas a gente também tem um modelo, o impacto disso que você falou, quer dizer, se até alguns anos atrás toda a família estava sentada, né, usando menos o controle remoto, e a gente tinha um percentual maior de concentração, de atenção em menos programas, menos canais. Eu ia fazer um plano de mídia, eu queria, sei lá, falar com mulheres de 20 a 40 anos, eu pegava a revista Cláudia, quer dizer, era muito mais delimitado, né, o que eu ia investir, e eu tinha uma penetração muito grande por cada um desses veículos, por cada um desses programas, né, e aí a gente viu essa dispersão da atenção das pessoas, né, enquanto o cara tá vendo TV, né, aquele papo da segunda tela, o cara tá com o celular na mão, e tudo mais, e aí eu lanço aqui para o LG para a gente entrar agora num debate do que está acontecendo nesse momento, né? Qual que é a tua avaliação, LG, também sobre essa pulverização de atenção, essa mudança de, né, que nem o Flávio falou, de canais e que a gente tem à nossa disposição, e a gente pode entrar inclusive nas mídias sociais e também na verba indo para esses canais, enquanto, ao mesmo tempo que o governo deixa de investir, pulverização dos canais, redução da influência de determinados programas no comportamento do consumidor, quer dizer, é uma tempestade perfeita para declínio de impérios, né? Como é que você vê isso aí, LG? Bom, vamos lá, excelente. Primeiro que está um debate maravilhoso, né? Pegar o histórico que o Flávio contou, entender como que a gente está agora. Então, vou tentar fazer aqui vou tentar colocar algumas pinceladas de realmente opinião baseada em alguns fatos que a gente vê. Eu quero começar por um que, para mim, aparece de uma maneira recorrente, que é o seguinte. O fato de dar aula, né? Você acaba conhecendo como que está o dia a dia das pessoas, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, né? Você fica próximo de muita gente. E recentemente uma aluna minha que é mãe, falou assim: professor, eu tive que ligar na minha TV a cabo para cancelar porque eu queria focar no stream. Ela começou assim a conversa. E aí a pessoa do atendimento falou assim: mas você quer cancelar o Telecine mesmo? Ela, nossa, não tinha parado para pensar, eu assisto de vez em quando os filmes. Deixa eu perguntar para minha filha. A filha dela tem 15 anos. Filha, posso cancelar aqui e o Telecine você usa ou não usa? Telecine? Telecine, filme. Eu não sei o que é Telecine, mamãe. Como assim você não sabe o que é Telecine? Telecine faz parte do nosso pacote aqui que eu pago X reais. Ah, aquele do filme, isso. Mas aquele que eu não posso escolher a hora que eu posso ver o filme, é isso? Ah, isso eu não quero não, pode cancelar, tchau. Tipo, ela contando de uma maneira tão surpresa, tipo, como assim? O Telecine, para mim, é o que eu mais gosto da TV a cabo, né? E aí o ponto central aqui, assim, os hábitos, né, de consumo desse conteúdo, da atenção dedicada de crianças, adolescentes, jovens, já é diferente, né? Já está diferente. A gente está numa transição ainda, né, que você comentou das 2 telas, multitelas, mas minha mãe, por exemplo, minha mãe é totalmente televisão, mas ela aprendeu a usar o celular, então ela fica muito no Facebook e tal, mas essa mudança de hábito mesmo de comportamento, tem um dado aqui que eu encontrei no site do Rafa Velar, que é cerca de 82% dos brasileiros consideram que a internet é mais importante do que a TV. Olha que interessante, 82% dos brasileiros. Quando a gente olha, por exemplo, a perspectiva de acesso, né? O Flávio estava comentando que é um dado super interessante. Eu nunca tinha parado para pensar isso, viu, Flávio? Da penetração do controle remoto, né? Como mudou realmente ao longo dos anos. Quando a gente olha as novas tecnologias, né? A gente trabalha com inovação aqui, tecnologia, a gente tem um gráfico que mostra quanto tempo levou para que algumas coisas, né, algumas invenções, algumas inovações levaram para atingir 50 milhões de usuários, por exemplo. Quando a gente pega a televisão precisou de 13 anos, né, isso sem contar o Brasil, mas desde quando ela surgiu nos Estados Unidos, ela precisou de 13 anos para atingir 50 milhões de usuários.
A internet precisou de 4 anos, então já foi muito melhor. Mas quando a gente recorta para agora, nos últimos 2 anos, a gente tem algumas iniciativas, por exemplo, um jogo, Angry Birds, foi um boom total, precisou de 35 dias, e o Pokémon GO, que foi um sucesso recorrente, foram 2 semanas, né? Então, o acesso hoje, por conta da internet que você mencionou, por conta dos dispositivos móveis e fixos, ele torna a barreira de entrada muito baixa para acesso. Então, o meu tempo de atenção hoje, que naturalmente, quase que organicamente, ia para a televisão, ele passa para essas novas opções porque eu tenho acesso. Uma pessoa que não tinha TV em casa, como é o caso da TV que o Pedro comentou, era uma ocasião de festa no bairro. Quem é que tem a televisão na casa, vamos lá assistir o Pelé jogar naquela época, né? Hoje em dia, a televisão em si, o dispositivo, ele já não é mais a televisão que a gente aprendeu quando era criança. E você abre uma TV hoje, ela já começa a chamar pelo nome, é uma Smart TV, é uma televisão inteligente, que lá dentro você pode fazer muitas outras coisas que não só acessar uma televisão, né? E outras coisas que eu acho que faz sentido comentar aqui também nessa pincelada é o seguinte, daqui a pouco a gente entra na discussão de streaming, mas que isso aqui, talvez as pessoas que estão ouvindo, elas não saibam, mas a própria Netflix, ela citou no final do ano passado, uma frase que mexeu um pouco o mercado, que é assim, somos todos pequenos perto da TV. Esse é um ponto interessante, para depois a gente aprofundar com o Flávio, né? Porque essa questão do streaming é TV, TV é streaming e tudo mais. Eu quero só mencionar essa questão da Netflix, porque só para tirar um pouco essa questão do paradigma, esse bode na sala que fica, não, o futuro já é streaming e tal. É um processo, esse negócio ele é tão evolutivo que a gente tem que ter clareza dos pontos, né, de 95% de penetração do controle remoto, 80% da população entende a internet como importante, os jovens já estão usando o hábito de consumir conteúdo já é diferente, tudo isso é verdade. Ao mesmo tempo que as coisas, elas passam por uma transição, assim. Outro ponto que me chama a atenção em relação à Netflix, por exemplo. Aqui no Brasil, a Netflix já tem mais assinantes do que a TV paga. TV paga, TV por assinatura, já perdeu para a Netflix. Quando a gente fala de receita, o poderio da Globo, por exemplo, que é um ponto que eu estava falando agora, essa questão do governo investir nas TVs e tudo mais, tem um dado da QR Capital, agora, acabou de sair, sobre a previsão de faturamento dos grupos de TV com relação à Netflix, mostra que o faturamento da Netflix no Brasil, ele deve passar ao da Globo, que é o principal, que é o maior, daqui 2 anos. E hoje já é maior do que todas as outras emissoras de TV somadas, que é um indício fortíssimo de que tem uma mudança de comportamento, inclusive de quem põe dinheiro, chegando ao ponto que nesse momento para mim soa crítico, e eu queria ouvir a opinião do Fábio também, na Globo perder, por exemplo, direito de transmitir Fórmula 1, Libertadores da América, que foi para o SBT, o Flamengo, com a sua Flá TV, teve mais acesso no jogo que ele transmitiu, quando ele pegou o direito agora, do que o recorde mundial do YouTube, que era da Marília Mendonça, numa transmissão de live em meia pandemia. Então, é um cenário muito novo, com muitos elementos, que colocam, na verdade, muito mais perguntas do que respostas para a gente discutir aqui. Legal, poxa, acho que isso aí seta bastante para a gente entrar agora na segunda metade da nossa discussão, né, que é para onde isso vai. E esse processo que o LG escreveu aí da pessoa ligando para cancelar e tal, é um fenômeno muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos, já que os caras têm até um nome para isso, né, pegando... Eu vou aportuguesar aí, Flávio, pra gente. É os cortadores de corda que eles falam, né? Os cord cutters lá, que o cara vai lá e tira e fica só com a internet, que é o que eu fiz já há 4 anos. Eu cortei a minha TV a cabo há 4 anos aqui em casa. E eu tenho só uma internet aqui e não assisto nenhum tipo de TV sem ser o programa que eu quero assistir. E essa é uma tendência que a gente vê especialmente em alguns perfis, né? Agora, ao mesmo tempo, né, Flávio, o streaming trouxe meio que uma renascença na produção de conteúdo. A gente também vê
Nunca se investiu tanto em produção de conteúdo ao redor do mundo quando as empresas de tecnologia começaram a colocar os seus orçamentos, né? A própria Apple produz séries, a Amazon, sem falar da Netflix, né, a HBO, que talvez tenha sido a pioneira nesse modelo, porque o modelo de negócio dela era um modelo de assinaturas, né, então ela dava o controle criativo, né, e não tanto aquela coisa da audiência ir determinando o conteúdo que eu mexo. Mas na sua visão, Flávio, o que vai acontecer agora? Talvez a gente use os teus skills de tarô, né? Na tua visão, o que vai acontecer, né, nos próximos anos? O que vai acontecer em termos também orçamentários, né? O que você vê, assim, olhando com 10 mil metros de altitude? Olha, acho que talvez um primeiro comentário importante em cima do que o LG falou é justamente essa constatação de que a TV ainda é grande, né? A audiência de televisão diminuiu um pouco, vem diminuindo gradativamente, mas está longe de ser uma coisa que, né, há uns 10 anos, quando se discutia muito fortemente essa questão da chegada da internet, que é matar a televisão, a gente sempre fala isso, né? O cinema vai matar a TV, o rádio vai matar, a televisão vai matar o rádio, né? As pessoas continuam ouvindo rádio, continuam assistindo TV, a gente está só somando coisas, né? Distribuindo um pouco mais nossa atenção. Mas nesse congresso há 10, 12 anos atrás, eu falei, olha, aqui na América Latina o fim do mundo será transmitido pela televisão. É da nossa cultura isso. Nós somos um povo que não sabe ler, né, e, portanto, a imagem e o som são as principais fontes de acesso à informação, conteúdo e entretenimento. A gente vai continuar. A questão aí maior, e daqui a pouco eu chego na questão do dinheiro, porque no final é follow the money, né? É o dinheiro que vai contar a história, mas a questão é o que é televisão, né? Do que nós estamos falando? Porque antigamente cada mídia era definida pelo seu vertical de distribuição do conteúdo. O que era um jornal? Um jornal é um treco que era impresso em papel e distribuído na banca. Televisão era um negócio que era produzido lá num estúdio, transmitido por ondas de radiofrequência e chegava nesse dispositivo que a gente tem na nossa casa, né? A telinha, o aparelho de televisão. O rádio era o mesmo caminho, só que era só som e chegava no rádio. E aí cada um tinha a sua característica. Eu comentei com vocês que eu trabalhei em agência de propaganda. A primeira agência que eu trabalhei tinha um pool de datilógrafas, né? A gente fazia o plano de mídia e entregava para a datilógrafa datilografar o plano de mídia. E todo plano de mídia começava com uma descrição dos meios de comunicação. Algo do tipo, jornal confere confiabilidade à notícia, a revista traz intimidade, o rádio acompanha o indivíduo ao longo da sua jornada, a televisão ela associa a imagem e o som, então ela transmite emoção, né? Se você quisesse naquela época saber qual era o papel de cada mídia, bastava perguntar para a datilógrafa. Ela sabia, ela datilografava aquilo todo dia, né? Hoje, esses verticais se dissolveram. O que eu usei uma analogia outro dia dizendo o seguinte, as marcas de mídia são borboletas que ainda pensam que são lagartas. Então, o pessoal de TV imagina que ainda é televisão, o pessoal de jornal imagina que ainda é jornal, de rádio idem com batatas. Mas não são mais, não há nada que prenda o indivíduo ao vertical de distribuição, e muito pelo contrário. Você produz conteúdo e distribui em múltiplas plataformas. Eu hoje trabalho na CNN Brasil, né, que, por definição, é uma emissora de notícias, é um canal de notícias de TV paga, com uma proposta bacana de ter, né, um jornalismo isento, ouvir todos os lados, só tem lá o seu perfil e posicionamento. Mas ele está longe de ser efetivamente isso, porque ele está na internet, a gente tem um site, a gente tem um aplicativo, a gente agora fez uma parceria com a Transamérica para distribuir o nosso conteúdo também no rádio, e a emissora só tem 3 meses, né? 6, vai. Acho que já deu 6. Mas com essa perspectiva de que... Oi. Para quem não pegou aqui, associou, que emissora que você está falando, de onde que é isso? Parceria com a Transamérica? Eu estou falando da CNN Brasil, onde eu estou aí, né? CNN Brasil, CNN, a maior rede de jornalismo global, que agora está no Brasil, né, com uma empresa brasileira, né, que é uma franquia da CNN, segue todas as políticas, etc. tal, mas é muito dinâmica. E por conta disso, fala assim, cara, a gente não é uma emissora de TV paga.
A gente está também num canal de TV paga, mas a gente é multiplataforma, né? Quem resolve o formato de acesso do conteúdo é o consumidor do conteúdo, não sou eu. Senão eu me limito. Eu tenho que produzir aquilo que eu quero e distribuir em múltiplas plataformas. Então, o que vai acontecer nesta questão é que essa conversa de televisão, de rádio, ela simplesmente está ficando anacrônica, né? Basicamente, a gente caminha para em que tudo aconteça num dispositivo que seja mais cômodo para nós, e 90% das vezes é o smartphone ou o seu sucessor, né? Mas, em paralelo, né, todo o comportamento da indústria e do próprio consumidor, ele vai se adaptando aos poucos, né? É o que você comentou, né, LG? Né? Demora um tempo até, né, a avó ainda senta para ver televisão, o filho não. Eu, particularmente, acho que a distribuição linear de conteúdo tem um espaço garantido para sempre. Por quê? Porque, para mim, a interatividade é um mito. É muito legal a gente poder escolher o que a gente quer, tá? Mas a gente só faz isso porque quem está distribuindo conteúdo linear está errando a mão, né? Porque dá trabalho, né? Vou entrar na Netflix, eu vou escolher uma série, vou escolher um episódio. Cara, você perde meia hora para fazer isso, né? Se você tivesse um canal tradicional de distribuição de conteúdo linear que acerta o que você quer ver naquele horário, você não ia se preocupar em procurar outro conteúdo, alguém já escolheu ele para você. A evolução disto, né, é que assim como você entra no site da Amazon e a Amazon já te oferece o livro que você quer, sem você, né, saber que você queria, né, e hoje tanto a Netflix como o Prime, como essas outras plataformas de streaming, de VOD, também vão aprendendo, né, inteligência artificial, acabam acompanhando o que você vê, o que você assiste, o que você acompanhou, e te oferecem um conteúdo bonitinho, né? Isso é a evolução da TV linear, né? É te oferecer, é tentar adivinhar o que você quer ver na hora que você quer ver e te oferecer ali na hora para ver se você fica ali, né? Essas duas coisas vão acontecer simultaneamente. Agora, a questão da grana tem um desafio grande aí. Eu estive, agora até recentemente, dando uma atualizada nos modelos que os anunciantes usam para decidir a distribuição do investimento publicitário, né? São modelos econométricos e que, sim, genericamente são chamadas de modelos de atribuição também, né? Quer dizer, no fundo são duas coisas diferentes, né? O modelo de atribuição, ele diz a quem você atribui a responsabilidade pelo resultado que você quer, né? E os modelos econométricos são mais amplos, incluem a questão da atribuição e mais a distribuição do recurso. A maior parte desses modelos, e os nossos ouvintes aqui do podcast, se tiverem um modelo mais bacana, por favor, telefonem, liguem, mandem um recado, eles têm uma certa tendência a considerar a associação daquilo que você está fazendo com o resultado final, que normalmente é um clique, uma entrada em algum lugar ou uma compra, e pela construção de correlação, eles acabam favorecendo sempre as maiores emissoras de televisão e os maiores portais, os maiores canais de distribuição de mensagem de internet. Eles desconsideram, por exemplo, o que eu chamo de priming, aliás, eu e os americanos, né? Que é o efeito que você tem quando uma mensagem prepara você para receber a mensagem seguinte, né? Então, sei lá, vou dar um exemplo simples, vou fazer um exemplo emocional aqui. Meu ex-sogro, já falecido, era dono de uma empresa de produtos químicos, um armazém de produtos químicos. E ele fazia, eu tinha começado a trabalhar em propaganda, eu achava que eu entendia pra caramba disso, eu dava aula já na SPM, né, planejamento de comunicação e tal, e ele fazia duas mídias. Ele colocava anúncios na traseira dos ônibus e anúncio nas páginas amarelas. Eram as duas coisas que ele fazia. Páginas amarelas, para o nosso jovem ouvinte, era o Google de antigamente, quando você queria procurar alguma coisa, né? Era um livro lá com as empresas que vendiam produtos. E eu dizia para ele, mas Remo, esse era o nome dele, você de fato acredita que alguém vai ver um anúncio na traseira do ônibus, né, cartaz na traseira do ônibus, e vai ligar para você de dentro do carro para comprar produto químico? Isso é um desperdício de dinheiro, um desperdício de verba, né? Tem meia dúzia de sujeito que compra produto químico, imagina, tal.
E ele me dizia, não, eu não pretendo vender produto químico com anúncio na traseira do ônibus, eu pretendo vender produto químico nas páginas amarelas. Só que eu quero que quando o sujeito abra as páginas amarelas e veja o meu anúncio, entre vários outros anúncios, ele tem aquela sensação de que, opa, essa aqui é uma marca conhecida. Ele não sabe onde é que ele viu, né? Mas ele lembra que é conhecida. Cara, isso é elementar, né? A gente que dá aula lá na SPM ensina isso logo no comecinho, construção de marca, etc. tal. Os modelos econométricos que estão sendo utilizados hoje pelos grandes anunciantes para decidir alocação de verba não consideram isso. Não consideram, ou se consideram de maneira... E isso tem a ver com o imediatismo, com o mundo caminhando para decisões muito rápidas, muito imediatas, resultado do mês, resultado de curto prazo, tal. A gente está desaprendendo a construir essa questão de marcas aí. Sei que eu derivei um pouco, mas é importante para a questão da sustentabilidade econômica, né? Hoje é um grande desafio para todas as marcas de mídia em todas as plataformas. Foi muito dinheiro para a internet e os dinheiros estão se concentrando em grandes players que, por terem uma grande massa, podem trabalhar com preços mais baixos. A gente está enfrentando em todas as indústrias, não só da comunicação, um fenômeno de dumping, porque você tem grandes grupos, startups, empresas do mundo digital, empresas de tecnologia, que entram financiadas por um capital externo, né, pela lógica desse sistema de investimento. Portanto, elas não precisam fazer dinheiro no curto prazo, elas precisam fazer volume de gente, de inscrição, de receita. Mas a receita de venda, no primeiro momento, não é importante. Então, você faz um dumping de preço. Você consegue entrar, por exemplo, para vender vídeo on demand, cobrando R$9 por mês, né, que é como faz, por exemplo, a Amazon. Isso não se paga. Todo mundo sabe que a Amazon está perdendo dinheiro especificamente com esse negócio, mas ela tem outro negócio que sustenta, tem investidor, tem ação na Bolsa de Valores. Então, tudo isso é uma complexidade, porque no final a gente tenderia a ficar na mão de poucos grandes players que encontram um caminho com cross-business, se sustentar aí no meio do caminho. Bom, foi uma coisa longa eu dei uma volta grande, né? Mas acho que faz sentido, Flávio. Eu acho que usando um termo inglês aqui, agora eu fiquei o Flávio... Contaminei você. Né? Um priming aqui comigo, agora eu fico pensando nisso. Mas esse uncoupling, aí para usar um termo em inglês, do modelo de negócio, né, com enfim, o conteúdo e a produção de conteúdo, é uma coisa que a gente está vendo, que nem o exemplo que você deu da Amazon. Ela não está nem aí com o Prime, né, o Amazon Prime, não está nem aí se o anunciante compra alguma coisa devido aos conteúdos que ela coloca no Prime. Embora a Amazon seja o terceiro player de mídia dos Estados Unidos, atrás do Facebook e do Google, mas ela vende em outra área que não tem nada a ver com o Prime. O Prime serve para reter o cara na assinatura para o cara comprar mais produtos. E isso a gente está vendo em todos os setores, né? Desde a Apple botando conteúdo lá dentro dos seus, né, da Apple TV. A Netflix ganha dinheiro com assinante, quer dizer, os modelos de negócio também é uma briga de modelos de negócio, e no outro caminho essa fragmentação da nossa atenção. Até me lembrou de um livro, não sei se você já deu ele na aula, Flávio, que é do Davenport, A Economia da Atenção, né, que é um livro bem legal, e ele fala justamente disso, né, que a gente não paga pela audiência, a gente paga pela atenção, e ele coloca até a conotação comercial do termo, né, que em inglês é pay attention, né, quer dizer, você paga pela atenção. E aí eu queria para a gente arrumar aqui pro nosso encerramento, sabendo que o Flávio também tem uma restrição de horário aqui. LG, como é que você vê agora? Faz uma análise de negócio para frente, né? O que você acha que vem por aí também do seu lado? Bom, acho que na verdade já está acontecendo agora, né? Acho que a gente já vê um movimento claro, né, claríssimo das emissoras, especialmente da Globo, se mexendo em relação a isso. Acho que muito do que o Flávio trouxe aqui para a gente, ainda mais a experiência que ele tem neste momento na CNN, que também tem uma preocupação grande em fazer coisas novas, é que o conteúdo independe dos meios, isso é fato, né? O meio, assim como a gente fala que tecnologia é meio, não é fim, no nosso caso aqui o conteúdo ele independe dos meios.
Então, citar alguns exemplos aqui que tem me chamado a atenção o mercado meio que foi pego de surpresa em junho, quando a Globo anunciou Sim, né, que é uma plataforma que busca ali o médio e pequeno empresário para colocar ele na TV, né, levar um plano de mídia para um cara que é pequeno e médio, né, nesse esforço de expandir um pouco mais esse espectro de venda de anúncios na TV, por exemplo. Então, isso foi é algo que chama atenção, que tem a ver com essa mobilização para esse futuro, que já é agora, né? Uma outra coisa que eu acho que vale a pena citar aqui também é a tecnologia T-commerce, T de tatu, T-commerce, que a Globo lançou em parceria com as Casas Bahia, fruto de uma ação da Young Rubicon, que é uma agência. Então, nesse pacote, né, das agências também se reinventarem, plano de mídia que dá resultado e tudo mais, ela lançou uma parceria com a Casas Bahia para fazer uma espécie de comércio em tempo real que a gente vê muito na China, nos live streams, né, na venda por lives lá na China, que eles colocam milhões e milhões de pessoas ao vivo e comprando lá no Instagram e tal, no ao vivo. Ela colocou, por meio dessa tecnologia, naquele programa de sábado, É de Casa, programa chamado É de Casa, que a pessoa que tem no controle remoto habilitada a tecnologia de e-commerce, por exemplo, televisores da Panasonic, ela pode entrar direto no e-commerce das Casas Bahia, comprar aquele rack, aquele sofá, enfim, aquele item que ela viu no programa, e ela tem acesso por meio de uma interação acontecendo viabilizada pela tecnologia. Acho que também é uma coisa nova que chama atenção nesse sentido. O que para mim chamou mais ainda atenção recentemente é que esse mercado publicitário, né, ele sempre, além de todos os BVs, essas coisas todas que vocês citaram, ele sempre chamou atenção pela busca por premiação das campanhas, né? Campanhas que são reconhecidas, que ganham prêmio fora, Cannes e tudo mais. E a campanha da Caverna do Dragão, da Renault, né? A Renault fez isso em parceria com a DPZIT, ela vendeu 3 vezes mais do que era a meta de vendas que a empresa tinha para o carro Renault com aquela campanha. Isso mostra, se a luz está sendo colocada nessa perspectiva, de que o resultado que o Flávio estava dizendo, né, follow the money, ele está sendo cobrado também das agências. Então, é uma mistura, tudo, né? Coloca o telespectador de um lado, quem consome conteúdo, o produtor do conteúdo, quem distribui o conteúdo, quem acessa, mas também aquela pessoa que faz o meio de campo acontecer. E o último ponto para mim, para colocar tudo isso no mesmo pacote, é que quando a gente fala, por exemplo, de música, né, um Faustão, ele sempre sobreviveu dos ao vivo de domingo com quem estava bombando no Brasil, quem teve a época do pagode, do samba, sertanejo e tal. Nessa época, e a gente viu a mídia, o dinheiro sendo o mercado de música, por exemplo, que se beneficia da TV com as certificações, as premiações de disco, né? Quantos discos você vendeu? Chitãozinho Chororó, por exemplo, Zé de Camargo e Luciano. Então, platina duplo eram 160 mil unidades. Diamante, 300 mil unidades. Diamante duplo, 600 mil unidades. Aí o Gustavo Lima lança uma música nova na semana passada, que em 24 horas tem 4 milhões de consumo, de acesso, fora aquelas pessoas que estão adquirindo e comprando. Então, olha quantos elementos a gente tem para colocar em perspectiva a evolução. Não é uma mudança brusca, abrupta, do tipo, esquece televisão, fica tudo para o passado. Eu defendo esse ponto. Nós estamos passando por uma transição e são muitos os fatores que fazem parte dessa equação. Muito bom. E pegando o wrap-up aqui agora com o Flávio. Flávio, o que você acha que a gente deve ver mais com o passar do tempo, agora nos próximos anos, e menos com o passar do tempo, para a gente fazer o wrap-up aqui e partir para o encerramento, na sua visão, em termos de inovação aqui no mercado? Mas eu diria que tem umas discussões em curso que são importantes. Por exemplo, Google, Amazon, Facebook, são mídia ou não? O que é mídia? Né? E isso é hiper importante porque envolve pagamento de imposto, responsabilidade, né? Todas as questões que estão sendo discutidas no momento, né? E particularmente no contexto da Lei Geral de Proteção de Dados, isso é e vai ser uma grande discussão nessa próxima década, né? Do meu ponto de vista, por exemplo, se você vive de propaganda, você é mídia, né? E, portanto, tem que estar
se você distribui conteúdo e cobra para botar anúncio ali, não sei como é que não seria uma mídia. Mas é uma discussão, isso está na mesa, né, não é uma discussão recente e vai estar ocupando espaço no futuro. O LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, essa coisa da privacidade de dados, também vai ser a grande discussão da década aí. E uma grande mudança, no meu ponto de vista, que já está acontecendo, como o LG falou, que é como é que é feita essa comunicação, né? Tem sei lá, acho que o termo que melhor explica isso é em inglês, desculpa aí, mas é brand publishing, né? As marcas hoje é que são as autoras do seu discurso, né? Elas são as autoras da distribuição fractal dos elementos de comunicação que permitem que o consumidor construa o discurso da marca, né? Frase longa. E isso está afetando a relação com os veículos de comunicação e com as agências de propaganda, porque é um modelo que está sendo reconstruído. Eu acho que é essa questão. Tecnicamente, tem essa questão que a gente abordou meio rapidamente, mas é a questão do streaming, que é a discussão desses próximos 2 ou 3 anos aí, e o pessoal dizendo, poxa, o streaming chegou para brigar com a televisão. Isso é bobagem, porque o streaming é um formato de distribuição de conteúdo que se contrapõe ao download do conteúdo integralmente, né? No streaming você, enquanto assiste, recebe os pacotes de conteúdo, e no download você primeiro abaixa para depois assistir. Streaming é isso, né? Então hoje, como tudo é digital, todo o conteúdo que você vê de vídeo é streaming, a televisão normal é streaming também. Não é um modelo de negócio. O importante é isso que você falou, modelo de negócio que a gente vai tá aí discutindo. E mais recentemente agora, uma discussão desses últimos 2 ou 3 meses, e que apavorou a indústria, né, porque todo mundo fala em programmatic, né, da distribuição do conteúdo através da internet, porque você pode entregar para a pessoa que acabou de entrar para procurar sapato, você bota um anúncio de sapato para ele, acabou de buscar um vinho, você entrega o vinho para ele, né, então, porque a gente tem lá as DMPs, né, as Data Management Platforms, que vão traqueando os indivíduos. Bom, é o seguinte, tudo isso depende de cookies ou de Ad IDs, no caso do celular. E o Google falou que vai tirar os cookies do Chrome. O Chrome é responsável por 80% dos acessos à internet aqui no Brasil e 70% globalmente. A Apple disse que vai tirar esse ID, o Ad ID do smartphone, o que significa que, se isso fosse feito hoje, a gente não saberia na internet para quem estaria distribuindo a nossa comunicação, porque você não tem os indivíduos classificados. Isso desconstrói todo o modelo de negócio que está sustentando a internet como meio de comunicação hoje. Então essa também será uma discussão de curto prazo, a gente vai ter que enfrentar nos próximos dias aí. Ou seja, esse universo ainda é em construção, né? Então a TV, para a gente voltar para o assunto original, né? O que a gente simplesmente tem que entender é que a TV completa 70 anos deixando de ser lagarta e se transformando em borboleta. Ela é simplesmente algo diferente do que ela já foi antes. Muito legal. Que aula, Flávio. Foi eu tenho certeza que quem está ouvindo teve pelo menos um insight bom ouvindo esse podcast hoje. Eu tenho certeza absoluta, porque eu tive alguns. Então, queria te agradecer, muito obrigado pela sua participação, Flávio, certamente enriqueceu muito aqui o nosso debate, e já te convido aí para outros episódios para a gente conversar, se você gostou aqui de debater com a gente. Eu gostei muito, mas isso é assunto para um congresso de 3 semanas, né, cara? Você está querendo consertar o mundo em 50 minutos, cara, não dá, né? Mas foi muito agradável conversar com vocês, obrigado. Também aprendi bastante aqui com o LG, gostei das perspectivas dele. Você colocou as questões de uma forma bastante interessante também, portanto, foi um prazer poder contribuir. Espero que agora os nossos podcasters, nossos áudio, qualquer coisa, gostem do conteúdo também, né? Certamente, eles nos dizem, eles com certeza nos dirão se gostam ou não gostam. E Luiz Gustavo Lima, LG, muito obrigado de novo pela sua participação aqui. Valeu, Peter, adorei. Flávio, um prazer enorme, um baita aula. Tenho certeza absoluta também, assim como o Pedro, que quem ouviu, está ouvindo aqui, vai compartilhar, vai falar. Eu sempre comento, viu, Flávio? Sempre que chega na gente aqui a opinião da galera. Então, prazer enorme. Obrigado. Falou. Virarei fã do canal, agora estou comprometido.
Excelente. E você que está nos ouvindo aí, que acompanhou esse episódio, muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer trazer conteúdo que a gente prepara com muito carinho, trazendo pessoas de primeira linha para debater. E esse gostinho de quero mais é o que a gente procura em cada episódio, onde a gente dá uma geral e fica com essa sensação de que a gente poderia aí ter passado algumas horas aprofundando. Se você gostou desse episódio e gosta do Growthaholics, não deixa de avaliar a gente muito bem lá no seu player de podcast. Se você não gosta, não avalia, por favor. Compartilha com seus amigos, com as suas amigas, comente nas mídias sociais. Espero ver você aqui na próxima semana. Valeu, pessoal. Um grande abraço.